Olá, eu sou Juliana Ribeiro, eu sou bacharel e licenciada em Geografia, eu sou especialista em coordenação e planejamento, mestre em Geografia, doutoranda em ensino de ciências. E deixo aí o meu e-mail caso vocês queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a geografia da indústria e industrialização brasileira, aspectos históricos e geográficos. Então, a industrialização brasileira, ela começa de forma tardia, ou seja, ela começa de forma atrasada. Como assim? A primeira revolução industrial já tinha acontecido na Europa, a segunda revolução, e aqui ainda não tínhamos nada, né? Tínhamos indústrias, sim, mas ainda de forma incipiente, de uma forma bem em pequena escala, então não aquela forma industrial que nós imaginamos. Então a indústria no Brasil, ela chega extremamente atrasada, e aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, a industrialização brasileira, ela acontece no decorrer do século XX, sobretudo após 1950. Então, a atividade industrial se expandiu para diversos lugares do globo. Então, partindo ali da Inglaterra, né, Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Itália, Estados Unidos e no Japão. E aí nós temos uma imagem só para ilustrar a montagem de uma fábrica de automóveis nos fins dos anos 50. Vamos observar essas imagens, né? Então, a primeira imagem é a colheita de café no século XIX, e a imagem 1B, colheita de café em 2001, e ali um GIF, só para ilustrar a questão de que algumas coisas nunca mudam, que é a secagem do café. O que essas imagens nos mostram? Que a questão do processo artesanal, da colheita do café e depois a mecanização do campo. Então, predominam no Brasil as atividades do terceiro setor, mas nem sempre foi assim. Há cerca de 50 anos, a maior parte dos trabalhadores brasileiros exerciam atividades no setor primário. Então, a mudança de um setor para o outro decorreu do processo de industrialização e modernização da economia e da sociedade brasileira. O que isso significa? Que esse processo ele foi marcado pela expansão das empresas multinacionais, grandes grupos empresariais que haviam acumulado enormes quantias de capital e queriam expandir, né, ampliar os seus mercados e, consequentemente, os seus lucros. Então, multinacionais de diversos ramos instalaram-se nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Então, investimentos do Estado em infraestrutura, inúmeros incentivos criaram condições para que essas empresas se instalassem fora de seus países. No Brasil, instalaram-se indústrias têxteis, alimentícias, químicas, farmacêuticas, eletrodomésticos, cigarros, bebidas e máquinas, com destaque para a indústria automobilística. Então, o Estado ele teve uma participação muito significativa nesse processo, pois estimulou a vinda das multinacionais por meio de uma série de incentivos, como a diminuição ou a isenção de impostos e doação de terrenos. Além disso, o Estado também garantiu o fornecimento de energia por meio da construção de usinas hidrelétricas, fornecimento de matérias-primas para a indústria, como aço, por meio da construção de indústrias siderúrgicas, criação de infraestruturas de transporte, com modernização de portos e aeroportos e principalmente a construção de rodovias, produção de combustíveis e matérias-primas para indústrias químicas, com a formação da Petrobras, criada em 1953, no período, né, do Getúlio Vargas, e a construção de diversas refinarias. E a proteção em relação à concorrência externa por meio de impostos altos e importação e fixação de cotas. E aí nós temos algumas imagens, né, da construção de fábrica de indústria automobilística na década de 50 em São Bernardo do Campo e a siderúrgica em Cubatão, ambas em São Paulo. Então, a falta de produtos durante a Segunda Guerra Mundial, queda do preço do café no mercado internacional nos anos 30 e a forte dependência da economia brasileira em relação a este
né, produto. Então, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, enquanto na Europa nós estávamos no entreguerra, pós Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra, os Estados Unidos passou por uma crise econômica com a queda da Bolsa de Nova York, gerando o efeito dominó que chegou ao Brasil, né? Então, nós éramos um país terminantemente agrícola, extremamente dependente do café, né? E voltado para esse mercado externo. Então, isso gerou uma crise no nosso país, e como a Europa estava em guerra, no entre guerras, nós éramos extremamente dependentes de produtos vindos do exterior. Então, a nossa produção industrial ela era mínima, em pequena escala, e o que acontece? Como nós éramos dependentes desses produtos, começou a faltar produtos no Brasil. Então, o Brasil ele se vê forçado a começar a se industrializar pós a crise da Bolsa de Valores lá em Nova York. Então, coincide com migrantes fugindo da Europa, fugindo da guerra e vindo para o Brasil. Então, aconteceu uma sociedade, né? Os barões do café que não quebraram, então eles diversificaram a sua produtividade e aí juntou com esses europeus vindos, né, de regiões que já existia indústria. Então, com essa diversificação, barões do café passaram a investir em indústrias. Então, também contribuíram para que o governo estimulasse intensamente esse processo de industrialização. Então, havia se formado o mercado consumidor, com condições de adquirir produtos industrializados, além de terem acesso aos benefícios da energia elétrica. Então, dessa forma, o Brasil, a partir da década de 1930 e mais intensamente a partir de 1950, conhecendo, né, uma mudança na estrutura da sua economia. A concentração industrial ela se dá no centro-sul do país. Então, por que isso? Os barões de café que já moravam no centro-sul do Brasil, mais especificamente no sudeste, né? Então, o centro-sul é uma classificação do IBGE. Então, nós temos duas classificações, as 5 regiões, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e o sul, e as regiões geoeconômicas, norte, nordeste e o centro-sul do país. Então, a concentração das atividades industriais no centro-sul foi uma característica marcante no processo de industrialização, o que contribuiu para a concentração na região das atividades econômicas em geral. Então, essa região, principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, era a área do país que reunia as melhores condições de infraestrutura, mão de obra qualificada e o mercado de consumo amplo. Então, do ponto de vista histórico, além tem também a questão dos barões do café, as ferrovias e o Porto de Santos. Então, a industrialização brasileira ela foi acompanhada por profundas desigualdades regionais. Como assim? Então, o Centro-Sul consolidou-se como polo econômico do país, especialmente a partir dos anos 1950. E é nesse período que passa a existir um mercado interno integrado no país. Por exemplo, mercadorias industrializadas produzidas no Centro-Sul são distribuídas em outras regiões do país e matérias-primas dessas regiões são encaminhadas para o Centro-Sul. Até meados da década de 1960, praticamente todas as multinacionais, empresas siderúrgicas, refinarias de petróleo e boa parte das usinas hidrelétricas que se instalaram no país concentraram-se nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A urbanização e a integração da economia brasileira. Então, o espaço geográfico do Centro-Sul conheceu, desde 1950, profundas modificações. Então, dentre elas, aumento da concentração populacional nas cidades, ampliação do número de municípios, estabelecimento de áreas industriais, construção de novas rodovias, portos e aeroportos. E teve também consequências na urbanização. Então, um processo caracterizado, entre outros fatores, pela expansão das cidades e pelo crescimento da população urbana. É consequência imediata da industrialização, apesar de não ser causada exclusivamente por ela.
Então, alguns fatores que contribuíram para o desenvolvimento no Brasil. A partir da crise de 1929, as atividades industriais passaram a ter índices de crescimento maiores que as atividades agrícolas. A Revolução de 1930 criou novas possibilidades político-administrativas favoráveis a tornar o Brasil um país industrial. Então, hoje, 2023, se nós formos olhar dados do PIB com relação ao agro e à indústria, o agro produz mais em números, mas em valores econômicos, no final da balança comercial, né, a indústria se sobressai. Então, se nós pensarmos em fazermos uma analogia de um navio, né, carregado de soja e um navio carregado de óleo de soja, então agrega-se valores. Durante os anos 1968 e 1973, ocorreu o chamado milagre econômico, que ficou marcado como período de forte crescimento da economia brasileira. Então, esse período teve reflexo nos próximos anos e foi impulsionado por investimentos governamentais. Porém, né, a economia brasileira ela passa por um processo de estagnação, né, logo em sequência após esse boom, esse crescimento. Então, esse período levou à perda de poder de compra dos salários e a um baixo crescimento econômico. Com isso, né, no governo Collor, ele, para tentar estabilizar a economia do nosso país, ele trabalha com a abertura política. Então, o seu plano se apoiava em 3 pontos: diminuição da participação do Estado no setor produtivo, eliminação dos monopólios dos estados em telecomunicações e petróleo e abertura da economia ao ingresso de produtos e serviços importados, né? Então, com isso, muitas montadoras de carros se instalam no Brasil. A economia brasileira, após a abertura política, ela trouxe o aumento dessas empresas multinacionais ao Brasil, empresas em diferentes segmentos. E essa abertura também levou a indústria automobilística do país para fora da região sudeste, que é o que nós chamamos de descentralização industrial. Então, o aumento do volume da produção foi acompanhado por uma queda na geração de empregos, fato esse que pode ser explicado pela modernização cada vez maior nas linhas de produção, que seria, né, a questão da automatização, da automação da máquina. E apesar do forte investimento internacional, o Brasil ainda é um país fechado do ponto de vista comercial, se comparado a outros países, tanto entre países desenvolvidos quanto em países emergentes. Então, a economia brasileira, segundo os dados do IBGE, a indústria é a principal responsável pelo nosso PIB. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na fábrica da Embraer em São Bernardo, São José dos Campos. Então, quer dizer, uma única empresa tem um PIB, né, faz com que a cidade tenha um PIB maior do que muitos estados brasileiros. E a economia, né, brasileira, após essa abertura política, ela gerou muitas atividades econômicas regionais que cresceram de forma autônoma. Por exemplo, atividades realizadas na região Nordeste não interferem no desenvolvimento de atividades na região Sudeste. Porém, nós temos ainda grande concentração na região Centro-Sul, aí falando das regiões geoeconômicas, até por conta, né, da modernização e da expansão, do escoamento, né, das exportações através do Porto de Santos. E aí nós não podemos deixar de falar um pouco sobre a questão da Zona Franca de Manaus. Então, o governo, ele cria a Zona Franca, e aí não tem só em Manaus, existem 3 zonas francas na Amazônia, mas a mais conhecida é Manaus, com o intuito de gerar emprego e renda. Então, nós temos diversas montadoras, né, de computadores, relógios, celulares, motocicletas em Manaus para gerar o emprego e renda nessas regiões.